Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que este é o projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais e também anos iniciais. Eu sou o professor Fagner Brandão. As nossas aulas, elas têm acessibilidade em Libras, com o nosso intérprete Cleiton. E hoje o nosso bate-papo será sobre formação política na Grécia Antiga e as noções de cidadania. Nós já trabalhamos aqui um pouco sobre o povoamento e como foi a formação das civilizações antigas, desde a Mesopotâmia, o Egito, até mesmo a Grécia e Roma. Hoje nós vamos falar como se organizou politicamente essa sociedade e civilização. Em qual período da história nós estamos? Veja bem, a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, ele vai separar os tempos da história, certo? Antes de Cristo, pré-história, Idade Antiga, ou também conhecida como Idade Clássica, Antiguidade, é o período que nós estamos trabalhando. Vocês já viram no início do ano a pré-história e um pouco sobre a Idade Antiga. Agora nós vamos trabalhar sobre os períodos da Grécia Antiga dentro deste período da Idade Antiga, ou seja, antes de Cristo. Nós vamos trabalhar, olha só, daqui até o ano 3 antes do nascimento de Jesus Cristo nessa história. Foi dividido os períodos entre pré-homérico e período homérico. Este homem, Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia, uma das primeiras literaturas e lidas até hoje, dividiu o tempo da Idade Antiga na Grécia, como o pré-homérico e o período homérico que ele viveu. Neste período, a civilização, a sociedade, era organizada em comunidades gentílicas, que vocês vão entender daqui a pouco como é. Nós vamos falar exatamente do período arcaico, onde se organizaram as cidades-estados, e as principais cidades-estados eram Atenas e Esparta. Após isso, teve o período clássico, o período das guerras, o período dos gladiadores, né? E, por último, o período helenístico, onde nós temos o contato da Grécia Antiga com o Oriente e principalmente quando este território foi tomado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é uma ótima dica de filme, um filme clássico, para que vocês entendam um pouco deste período histórico, tá? Bom, as comunidades gentílicas eram organizadas mais ou menos assim. Tinha o pater, que era o patriarca deste clã, o genus, que era a família. Esse patriarca tinha a função de autoridade política, administrativa e espiritual, era extremamente rural, né? E depois tinham as frátrias. A frátria eram vários clãs que tinham o genus, o pater, dentro da frátria, e várias frátrias formavam as tribos. Essas tribos foram evoluindo até dar origem a polis. Polis no grego significa cidade, várias polis, as poleis. Olha só, a polis, vocês vão ver várias cidades aqui, principalmente no nosso Brasil, que tem o final de polis, inclusive Goiás. Olha só, Anápolis, Goianápolis, Indianápolis, que tem a ver com esse polis do grego, que significa cidade. Então, olha só, a polis ela era organizada conforme essa imagem. Veja bem, o lugar mais alto da região era a Acrópole. Dentro da Acrópole ficava o templo de adoração, de culto aos deuses, ficava o centro comercial, a praça pública que era chamada de Ágora, onde reuniam-se para os debates, aqui na Acrópole. E os mercados. Existia em volta dessa Acrópole a zona rural, onde ficavam os camponeses que trabalhavam para o sustento dessa polis. Aqui tínhamos o porto, que ligava a Acrópole, né, ao restante dos territórios, e os núcleos urbanos, que eram os comércios. Assim era organizada esses tipos de polis, que eram cidades-estados. Cada polis tinha a sua independência de leis, a sua independência administrativa e política, certo? E por isso eram chamadas de cidades-estados. É um pouquinho diferente do que nós temos das organizações hoje.
Nós temos cidades que têm autonomia, que têm um prefeito, têm os vereadores, têm o juiz, mas que são ligadas a uma federação, a um estado, né? E esse estado, Goiás, que tem um governador, tem os seus deputados, os maiorais também dos juízes, e esses estados hoje estão ligados a uma federação muito maior que é o país, que é o Brasil. Ou seja, existia uma diferença. Lá, o que unia os territórios, as polis, para serem chamadas de Grécia, era aquelas polis que falavam a mesma língua, a língua grega antiga daquela época. Eram considerados gregos se falassem a língua grega. A cidade-estado tinha o seu governo, tinha as suas próprias leis, e duas dessas polis se destacaram muito, que foi Atenas e Esparta. E são consideradas o berço, o nascedouro das teorias, dos conceitos a respeito da política, a respeito da democracia e das formas de governo existentes. Esparta era organizada conforme nesta imagem. No topo tínhamos os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos. Esses cidadãos eram quem? Homens livres que viviam à disposição do exército. Veja bem, abaixo os periecos, homens livres que pertenciam, faziam o trabalho de artesãos e comerciantes. E por último, os zilotas, homens presos a terras que sustentavam então os esparciatas. Por que esse destaque para homens livres? Porque nessa sociedade as mulheres não eram totalmente livres porque não tinham direitos políticos de voto, de participação da política. Homens abaixo de 18 anos também não eram considerados cidadãos. As mulheres não eram cidadãs também, tá? Nem as crianças, nem abaixo de 18 anos. Estrangeiros também não eram cidadãos. E tinham os presos, os escravos. Atenas dividiu um pouco mais. No topo nós tínhamos os eupátridas, que eram os grandes proprietários rurais, os chefes daquele tempo. Abaixo, os demiurgos, que eram os comerciantes, os artesãos. Abaixo, aqui, os pequenos proprietários rurais. E um pouco mais abaixo, proprietários rurais que estavam endividados. Naquela época, se não conseguisse pagar a dívida no tempo estipulado, tinha que trabalhar para aquela pessoa que você devia até terminar de pagar. E, por último, os escravos, que eram aqueles comerciantes estrangeiros que não conseguiram pagar as suas dívidas e se tornaram escravos, ou também estrangeiros ou prisioneiros de guerras que viraram escravos, ou até mesmo aqueles que eram escravos pela descendência. Olha só, Atenas dominou o comércio da Grécia Antiga durante muito tempo. E Atenas teve uma evolução na sua forma de governo político. Ela iniciou com a monarquia. A monarquia é o governo, como nós podemos ver aqui, que tem um rei. Esse rei comanda administrativamente, politicamente, tem a autoridade maior espiritual. Ele faz as leis e ele também faz as punições dessa lei, executa as leis. Chegaram a ter a diarquia, dois reis, um representando a parte espiritual, o outro representando a parte política. Evoluíram para a oligarquia, um governo de poucos, aqueles governos que seguem uma tradição dos proprietários, das pessoas de tradição. E também a tirania, um governo pós-guerra. Um exemplo desse governo de tirania é o governo de Alexandre o Grande, quando tomou aquele território. E, por último, Atenas foi o modelo, o nascedouro da democracia. A democracia é quando os cidadãos decidem o voto, ou seja, o povo governa. Mas a democracia da Grécia Antiga em Atenas era um pouco diferente do conceito de democracia que nós temos na atualidade. Eu vou explicar para vocês logo mais. Esparta era uma cidade mais aristocrática, mais agrária, ou seja, mais rural, fechada para as influências estrangeiras, influências externas, e Esparta implantou uma oligarquia militarista. Era um governo de oligarquia que transitou entre a monarquia e a diarquia, não evoluiu para a democracia por um bom tempo. Embora Atenas teve essa democracia aristocrática, que é um pouco diferente da nossa. Veja só, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda. E a Mafalda traz o conceito de democracia para nós. Olha aqui, ela está lendo aqui que, do grego, a palavra demos significa povo e kratos, autoridade. Então, democracia, o governo em que o povo exerce a soberania. Então, a democracia, de fato, é quando o povo é soberano. Nós vivemos em uma nação que vive a democracia.
e por isso o povo elege os seus governantes de 4 em 4 anos, vence o período que eles foram eleitos e tem uma nova eleição. Este ano é ano de eleição para os municípios. Esse é o exercício da democracia, onde o povo elege, então, os seus representantes políticos para estarem ali elaborando projetos, criando leis, administrando, representando o povo. Mas, se é uma democracia, é o povo que é soberano, é o povo que governa, ok? Mas, na Grécia Antiga, existia uma diferença. Cidadãos tinham que ser homens maiores de 18, e aí eles participavam do governo, aí eles tinham muitos direitos, poderiam ter propriedades, pagavam impostos, mas eles não trabalhavam, tá? As mulheres, sendo livres ou escravas, não tinham direitos políticos, não podiam ter propriedades de terra, deviam ser extremamente obedientes a um homem, ou o pai ou o marido, tá? As mulheres ricas ficavam em casa com seus maridos, que eram cidadãos. As mulheres que não eram ricas tinham que trabalhar no campo ou no comércio para trazer o sustento. E os estrangeiros eram livres, mas eles não tinham direito de participar da política, pagavam impostos, não poderiam ter propriedades em seu nome, tá? E também poderiam servir até o exército, trabalhavam geralmente no comércio. Os escravos eram, prisioneiros, eram propriedades, eles tinham um dono sobre eles, eram prisioneiros de guerras, filhos de escravos e etc. Veja bem, essa democracia da Grécia Antiga, ela é o nascedouro porque ela traz o conceito de que todos os cidadãos têm o direito de votar, de eleger, de participar, de governar junto. Porém, o conceito de cidadão da Grécia Antiga era diferente do nosso de hoje, porque ali cidadão era limitado a homens, Homens maiores de 18 anos livres. Hoje, na nossa democracia, nós temos até mesmo na nossa Constituição o direito de igualdade a todas as pessoas. E por isso nós temos os conceitos de cidadania. Nessa tirinha, nessa charge aqui, olha só, temos um palestrante ensinando que a cidade precisa se manter limpa, que jogar o lixo na rua vai entupir as bocas de lobo, vai causar alagamentos, atrair insetos, como ratos também. Quando ele termina a palestra, ele joga a latinha de refrigerante na rua. Este palestrante, ele exerceu a cidadania dele da maneira correta? Não. Ele usou um pouco aqui de demagogia ou de hipocrisia, Porque ele ensina o que é o correto, mas ele faz o que é certo. Todos nós temos o dever de sermos cidadãos e de exercermos a cidadania, além de termos os nossos direitos como democracia. Fica para você refletir, será que você tem exercido a sua cidadania quando você está sendo visto e quando você não está sendo visto? Pessoal, não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos aula de língua inglesa com a professora Carlete. Para você que é estudante do 6º ano do ensino fundamental, então, até a próxima aula. Não se esqueçam que estas aulas estão gravadas e ficam no canal do YouTube, TV Brasil Central e Seduc Goiás, e também atividades no portal NetEscola da Secretaria de Estado da Educação. Um beijo para vocês, até a próxima aula e fiquem aí, aguardem a aula de inglês.